Na época do Império Romano, muitas pessoas gostavam de praticar atos sexuais abomináveis. Inclusive, o filósofo grego Sócrates defendia o amor entre pessoas do mesmo sexo. Ele pregava que o coito anal era a melhor forma de inspiração. E o sexo entre um homem e uma mulher servia apenas para procriar, e nada mais do que isso. Essa ideia era muito semelhante com aquilo que os romanos também acreditavam. Por isso que para eles era normal a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Porém, o cristianismo não aceitava essa forma de relação sexual. E nós cremos que a relação sexual é somente entre um homem e uma mulher. O que passar disso certamente é pecado. A origem desses relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo vem de povos pagãos e idólatras que não entendiam o significado do sexo. Alguns homens que cultuavam a esses deuses pagãos entendiam que a mulher só servia para procriar, e esse pensamento foi mais além. As mulheres, durante um bom tempo, foram desprezadas e os homens começaram a ter relações sexuais entre eles. E o apóstolo Paulo disse que essas pessoas mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. E por isso Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si a recompensa que convinha ao seu erro. É o que está escrito em Romanos capítulo 1, do versículo 25 até o 27. Eu fiz essa introdução para vocês entenderem a origem de tudo isso, para que possamos compreender a importância do sexo e sobre o perigo da relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. E por incrível que pareça, essa ideia tem se alastrado por algumas igrejas denominadas evangélicas. E recentemente, uma pastora fez um casamento entre duas mulheres, ou seja, um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa pastora que fez o casamento afirmou que sentiu um frio na barriga como se fosse a primeira vez que ela estivesse fazendo aquilo. Inclusive, ela se intitula como uma pastora feminista, ou seja, não basta ser pastora, ela se intitula ainda feminista, duas coisas que a Bíblia é contra. Lembrando que essa igreja não representa os batistas, pois as doutrinas ensinadas e os fundamentos não têm nada a ver com a doutrina batista tradicional. Por isso que em 2016 essa igreja foi desligada da Convenção Batista. Fazemos parte de uma sociedade onde todos merecem respeito. E isso não tem nada a ver com religião. Isso se trata de bom senso e educação. E como cidadãos precisamos fazer isso. E tudo isso também vale para o meio religioso. Porém, existe uma grande diferença entre amar essas pessoas e aceitar os pecados delas. Devemos amá-las e respeitá-las. Porém, não podemos pregar um evangelho para agradar os prazeres e os desejos dessas pessoas. Não podemos negociar as doutrinas bíblicas por causa de um movimento que apoia o relacionamento sexual entre pessoas do mesmo sexo. Quando duas pessoas do mesmo sexo se casam, acabam quebrando aquilo que está escrito em Gênesis capítulo 9, versículo 7, onde Deus ordena a Adão e Eva a terem muitos filhos para que a terra fosse povoada. Esse ciclo não pode ser quebrado, mas
infelizmente, muitas pessoas não entendem ainda o significado do sexo. Muitas dessas pessoas estão se casando apenas para satisfazerem os seus desejos. Porém, esse tipo de união não é aceitável diante de Deus. E não podemos, de forma nenhuma, ocultar as Escrituras para tentar agradar o grupo A ou o grupo B. Devemos defender a família cristã e os seus valores. E sabe o que é mais interessante? É que até mesmo aquelas pessoas que são contra esses relacionamentos estão participando desses eventos. Recentemente, 2 cantores do meio gospel foram cantar em uma igreja LGBTQIA+. Ou seja, da mesma fonte está jorrando água doce e amargosa. Que tipo de evangelho é esse que nós estamos vivendo? Será que receber um cachê em troca dos seus valores é muito mais importante? A cada dia que passa, parece que algumas igrejas evangélicas estão se tornando mundanas e as doutrinas de demônios estão invadindo a vida de algumas pessoas. E não podemos aceitar com que essas ideologias do mundo se tornem nossa regra e prática de fé. Precisamos ensinar os nossos filhos sobre o conceito de família segundo a Bíblia, para que esse fermento diabólico não alcance os nossos filhos. Estamos vivendo dias piores do que de Sodoma e Gomorra. Essa ideia do casamento LGBT, anos atrás, ficava da porta da igreja para fora. Agora, em algumas igrejas, essa ideologia está sendo aceita. Ensine os seus filhos sobre a importância da família cristã, pois daqui a um tempo essas coisas se tornarão mais frequentes. E o nosso dever como cristãos é pregar o evangelho como realmente ele é. E não podemos mudar a nossa convicção sobre o casamento por causa de um movimento que vive blasfemando contra Deus. Devemos amá-los e respeitá-los, mas devemos também mostrar o que é pecado segundo as Escrituras. E isso não se negocia. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.